Graças e paz, amadas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu sou a pastora Cláudia e quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Que palavra tremenda! Que nos ensina muito sobre como devemos agir, nos portar em meio a uma situação difícil. Paulo, Silas, homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, estavam fazendo a obra, estavam levando a palavra do Senhor. E nesse episódio específico havia uma jovem que era cheia de espírito enganador. E Paulo então liberta aquela jovem desse espírito. Ela agora então é liberta e salva pelo poder do Senhor. Mas a multidão, os pretores, começam então uma perseguição a Paulo e Silas. Eles não entendem as coisas do céu. Então prendem a Paulo, mas não só prendem, porque antes mesmo da prisão eles apanham muito, rasgam as suas vestes, são humilhados, são açoitados em meio à praça pública. Então eles apanham, eles são chicoteados, depois amarram, prendem num tronco, né? Lá na prisão agora estão presos e amarrados. E o interessante é que qual a reação, qual o posicionamento deles em meio a essa situação? Eles não lamentam, eles não questionam, eles não murmuram, eles não se revoltam, embora a carne está ali, né? Imagino eu, vergões, as machucaduras por causa dos açoites, e eles presos e amarrados, mas eles fazem algo diferente e que muda todo o cenário daquela situação. Eles oram e eles louvam a Deus. Eles adoram ao Senhor. Eles glorificam ao Pai naquela circunstância. E nós? Às vezes passamos por algo tão pequeno, nem se compara. E já estamos murmurando, reclamando, lamentando, questionando, querendo largar tudo. Ah, é pesado demais, para mim não dá. Houve algo que entristece. E Paulo e Silas, naquela condição, estão louvando e adorando o nome do Senhor. E essa atitude abalou as estruturas espirituais. O louvor, em meio àquela circunstância, quebrou cadeias. Portas se abriram. Cadeias se romperam de todos. Houve uma manifestação do poder de Deus naquela atuação de Paulo e Silas em meio à dor. Em meio a uma situação desumana, podemos até usar essa expressão. Mas eles adoraram. E eles adoraram em espírito e em verdade. A despeito do que estava atravessando ali, a despeito do que estava sentindo, a carne estava ardendo em dor. Eles foram açoitados. Mas o espírito se alegrava em Deus. O espírito estava exultante no Deus Todo-Poderoso, porque uma alma havia sido liberta do cativeiro do inimigo. E quantas vezes, por muito menos, lamentamos a situação, murmuramos. Então, precisamos atentar
para esse exemplo que temos na palavra de Deus. Ainda que a nossa carne sinta, o nosso espírito tem que estar conectado com o reino espiritual. Tem que estar conectado com o Senhor. Tem que estar conectado com a missão, com o chamado. Fomos chamadas para fazer a diferença na terra. Houve a diferença na vida daquela jovem. Paulo e Silas fizeram a diferença porque levaram a ela o reino de Deus. E porque levaram o reino de Deus a ela, foram perseguidos, foram humilhados, foram maltratados, foram açoitados, foram presos. Mas não murmuraram, não reclamaram. Pelo contrário, oraram e adoraram a Deus. Era circunstância de adorar, amadas? Não. Mas por que não? Porque estavam presos. Haviam apanhado. A carne estava ardendo ali, os vergões. Mas o espírito, o propósito estava sendo cumprido. O propósito do Pai estava sendo executado. Então, isso motivava o louvor. O que te move? O que motiva a tua adoração? É quando tu tá bem? É quando tudo tá um mar de rosas? Aí você louva, aí você canta, aí você adora, porque tá tudo perfeito, tudo maravilhoso? Ou nessa situação, ou em uma situação como essa, de dor, de perseguição, de calúnia, você canta, você louva, você adora? Você glorifica ou você questiona? Qual é o teu posicionamento? Como que é a tua reação em meio a momentos extremos? Porque, a despeito daquilo que eles estavam vivendo, Paulo e Silas moveram os céus espirituais sobre eles. Porque o louvor subiu, o louvor foi recebido, a adoração foi recebida. Então houve a manifestação dos céus sobre eles naquele lugar. Cadeias se quebraram, portas se abriram, o extraordinário aconteceu, o sobrenatural manifestou-se ali onde eles estavam. E todos que estavam presos viram e ouviram o louvor. Então, você pensa que não, mas tem pessoas à tua volta que observam como você reage com aquilo que você está passando. Se você glorifica, se você está louvando, se você manifesta a tua fé, se a gratidão está em dia, se você está de cabeça erguida adorando ao Senhor. Pessoas estão observando. Porque assim como na prisão, outros presos ouviam Paulo e Silas cantando. As pessoas têm ouvido teu louvor? Os teus, aí no teu lar, têm ouvido você adorar? Têm ouvido você dar glórias a Deus mesmo em meio à dificuldade? Ou têm ouvido você se queixar, lamentar, chorar, espernear? Testemunhas estavam à volta de Paulo e Silas. Imagina o extraordinário que aconteceu quando as cadeias quebraram-se, quando as portas foram abertas mediante a adoração, mediante o louvor daqueles homens. E é isso que acontece conosco, quando assim também o fazemos, quando assim adoramos, quando assim glorificamos ao Senhor, mesmo que as coisas não estejam da forma que queremos, ou mesmo que estamos atravessando momentos difíceis. O teu louvor move os céus a teu favor. Assim como foi com Paulo e Silas na prisão. A adoração moveu o sobrenatural sobre eles. Então, minhas amadas, é a adoração. A adoração e o louvor é arma de guerra. Guerras espirituais. Quando você louva, quando você adora, o inimigo ele tem que bater em retirada. O inimigo não suporta a adoração. As cadeias se quebram. As portas se abrem. O sobrenatural se manifesta. Então que venhamos nos posicionar igualmente como Paulo e Silas. Adorar, glorificar. Aquele que tudo pode. Aquele que está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque com ele, à frente, nada permanece da mesma forma. Então, que essa palavra venha arder no teu espírito nessa noite. Que o desejo de adorar o Senhor supere o que você sente. Supere a dor física. Supere
questionamento, sabe? Supere tudo que possa passar pelo teu pensamento, mas que a adoração venha arder, que a adoração venha chegar ao trono da graça e o reino dos céus se manifestar na tua vida, dando-lhe vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Um grande abraço.